E aí, pessoal, eu aos poucos vou aceitando o fato de que isso se tornou um bordão. É você ou morre como um herói ou vive o suficiente para se tornar um vilão, né? Aquilo que você jurou combater. Mas, enfim. Essa foi uma semana meio burocrática com algumas coisas e aí dada a não grande demanda por de GeoGebra 2, eu acabei me desobrigando de gravar o vídeo essa semana, mas aqui está, tá? Para encerrar a primeira parte do conteúdo de Álgebra 2, vamos terminar nossas considerações acerca desse tipo de animal que são os polinômios, tá? No último vídeo, o que eu mencionei é que se a gente tem A e B anéis e A é subanel de B, a gente pode considerar esse morfismo aqui, que sai do AX e vai no anel das funções de B em B, que pega um polinômio. O nome desse morfismo era esse aqui, evaluação, que pega um polinômio e associa esse polinômio à evaluação em P, tá? Que por sua vez é uma função do anel B no anel B, que pega um certo B do anel e associa na evaluação em B do polinômio P. Lembrando que isso aqui significa que se o seu polinômio é dado por essa expressão aqui, alfa e xz com menor ou igual que n, então se a gente tem isso, essa avaliação, evaluação, eu vou falar as duas coisas ao longo do tempo. Ela é essa expressão aqui, alfa i, só que no lugar do xi você coloca o b elevado a i. Tá? Viu que essa avaliação ela é reflexo de uma propriedade universal do anel de polinômios e tal. E o que foi mencionado é que esse morfismo de anéis, daqui para cá, ele não precisa ser injetor. Então, quando a gente pode, isso vai ser um morfismo de anéis, só que pode acontecer de você pegar um polinômio que não é nulo, e quando você usa ele para induzir uma função polinomial, apesar do seu polinômio não ser nulo, a função que você obtém é uma função que leva todo mundo do anel B em zero. Então, você leva uma coisa não nula no zero desse anel. Portanto, não é injetor. E isso mostra que é perigoso você confundir polinômios com funções polinomiais. Só que há o caso onde isso é inofensivo, que são dos domínios infinitos, eu só mencionei que isso acontece. A gente vai provar que para domínios infinitos a gente tem o direito de fazer essa confusão. E é com isso que a gente vai encerrar essa primeira parte do curso de Álgebra 2, tá? Provavelmente alguns exemplos a mais. Talvez na semana que vem, para dar um respiro antes de iniciar o novo conteúdo, eu grave um vídeo fazendo resolvendo alguns exercícios cabulosos da lista, tá? Que a lista de exercícios que eu passei logo no começo, ela tinha só uns 90 exercícios, então tem bastante coisa para se divertir lá. Eu posso pegar alguns e fazer, tá? Mas enfim, então para a gente provar o que eu afirmei, a gente vai precisar entender um pouco sobre
um pouco mais sobre a estrutura, digamos assim, como funcionam os polinômios. A primeira coisa é um lema, que eu vou deixar como exercício. Tá? Então, a função desse aqui vai ser um exercício. O que esse lema está falando? Que se você tem um anel, lembrando que para a gente que anel é anel comutativo com unidade, se tem um anel e pega f e g polinômios diferentes de zero no anel de polinômios, então o grau do polinômio produto é menor ou igual que a soma dos graus, tá? Então, quando você faz a multiplicação, o, o coeficiente de maior grau desse aqui vai multiplicar com o coeficiente de maior grau desse aqui, e aí possivelmente será o coeficiente não nulo de maior grau do polinômio produto. Então, essa parte do possivelmente é que faz a gente, em vez de colocar igual aqui, colocar menor ou igual. Porque poderia ser que, por exemplo, o A fosse o Z, algum que não é esse aqui, ó. Podia ser esse aqui. Tá? Nesse cara, veja que a gente tem isso aqui. A gente tem o 3 moto maldita. A gente tem o 3 barra diferente de zero aqui, tá? E a gente também tem, tá, eu peguei elementos infelizes, espera aí. No Z4, a gente tem o 2 barra diferente do 0 barra, certo? Esse 2 aqui não é zero aqui dentro. Só que quando você faz 2 vezes 2, isso aqui dá zero, que é 4, e 4 é zero aqui. Então, se o seu polinômio f é, digamos, 3 barra mais 2 barra x, e o seu f e o seu g é igual a 1 barra mais 2 barra x ao cubo, veja que quando você fizer a multiplicação aqui, o grau desse cara é 1, o grau desse aqui é 3. Só que quando você fizer o produto, o 2 barra x vezes 2 barra x ao cubo vai dar 4 barra x à quarta. Só que esse 4 barra é zero, então morre. Então o grau vai ser estritamente menor. Tá? Então aqui pode ocorrer uma desigualdade estrita dependendo do caso. Mas o que a gente tem em geral, que a gente consegue concluir, é que o grau do produto é menor ou igual. Tá? Meio que quando você lê já demonstra. Tá? O que a gente vai fazer é esse aqui. Ó. Deixa eu ver se eu chamo de teorema ou de proposição nas notas de aula. Eu chamo de proposição. Eu fui mais honesto. Então, o que a gente tem que é o algoritmo da divisão para polinômios. Tá? É isso aqui. Você tem um anel R. Eu chamei de R aqui em vez de A porque lá na frente a gente vai querer usar esse algoritmo e vai querer substituir esse R por coisas diferentes. Tá, então vai ser um A, um AX, um AXY, então eu deixei aqui uma letra diferente. Então, se no anel R, comutativo com unidade, etc., a gente pega dois polinômios não nulos, f e g, e o coeficiente líder do g é invertível em R, então, situações que serão muito típicas, tá? Quando o polinômio quando o grau do coeficiente líder é 1. Tá? Então, é uma coisa que vai lá e aí 1 a 0, tarará, mais um AN-1, XN-1, e aí esse AN aqui,
ele é invertível. E um caso particular disso é quando é xn, porque o 1 é invertível em todo anel, tá? Então, em particular, se você quiser pensar que esse G é mônico, que o grau do coeficiente líder dele é 1, ótimo, tá? Então, tudo bem, não tem problema. Mas vale mais geral, não é só para môdulos. Tá? Basta que o coeficiente líder de G seja invertível, porque a gente quer fazer. Então, se acontecer isso, então vão existir únicos Q e R, em alusão a quociente e resto. Tá? Então vão existir únicos polinômios Q e R no anel Rx, tais que o f com o qual a gente começou essa brincadeira, esse f aqui, se escreve como sendo o produto do polinômio q do quociente com o g, que é quem está dividindo, mais um resto polinomial. E esse resto ele pode ou ser zero, no caso em que a divisão é exata, que a gente diz, ou se não for zero, o grau dele vai ser estritamente menor que o grau do polinômio g, que é que a gente está usando para fazer a divisão. Tá? Lembra que a gente precisa colocar esse ou porque a gente não definiu o grau de polinômio nulo. Tá? Então, o grau do polinômio zero não é zero, não é menos 1, não é infinito, não é menos infinito, a gente não definiu. Tá? Então, é isso aqui. Embora isso seja feito nas notas de aula com bastante cuidado, eu vou dar uma ideia da prova aqui, tá? Que ela não é complicada. Secretamente ela usa o que a gente faria para dividir o polinômio no braço, tá? Mas a gente vai... Então, é um argumento indutivo. Então, vamos fazer assim, ó. A gente vai fixar, a gente vai chamar M o grau de G, tá? E BM o coeficiente líder de G. Muitas motos barulhentas na rua hoje. E eu já não estou mais gravando com o fone de ouvido, então provavelmente o ruído está passando. Peço perdão a vocês por isso. Então, vejamos. A gente vai fazer... Então, a prova vai ser por indução em M. Então, a prova vai ser por indução em M, no grau de G, tá? Então, há dois casos, né? Deixa eu fechar a janela. Tá? Voltei aqui, mas... Primeira coisa, a demonstração não é por indução em M, é por indução no grau do polinômio que a gente está dividindo, tá? O G está fixado. Desculpa. É no grau do F. A gente fixou o grau do G, que é o cara que tem o coeficiente líder invertível, tá? Que é quem vai fazer, por quem a gente vai dividir o F, e a indução em F, no grau de F. Então, primeira coisa, se o grau de F é zero, que é o primeiro grau possível, a gente tem dois casos, né? Se acontecer isso aqui, se o grau de F for menor que o grau de G, então a gente faz Q como sendo o polinômio nulo e R como sendo o próprio polinômio F. Nota que nessa configuração, isso aqui está sendo satisfeito, tá bom? Primeiro a gente vai provar a existência, depois a gente vai provar a unicidade, tá? Vai estar satisfeito por causa disso aqui, tá? E, em particular, esse resto, nesse tipo de cenário, não é zero, porque os polinômios que a gente pegou são não nulos, tá bom? Tá, cadê? Aqui. Então, o outro caso, já que tá,
O outro caso é acontecer isso aqui, ó. Se não é menor, então o grau é maior ou igual. Mas como é zero, então outro caso possível é quando o grau do polinômio g em questão é zero. Então, o polinômio g ele é um coeficiente invertível em si, sem nenhum x multiplicado. Tá? Ele é só uma coisa da forma b0. É só nesse caso, se o grau do g for zero. Se isso aqui acontece, quem a gente pega a gente faz Q como sendo B0 elevado a menos 1 vezes F e R igual a zero. Nota que isso pode ser feito porque o coeficiente líder de G é invertível, tá? E aí quando você coloca esse Q multiplicando pelo G, e o G é o próprio B0, esse cara vai cancelar, vai ficar só o F e o resto zero, então a gente vai estar satisfazendo essa expressão aqui. Então, se o grau do seu polinômio f é zero, tá ótimo. Então, vamos supor o resultado válido para n maior ou igual que 1. Então, a gente vai supor que se o grau de f for igual a 1n e esse n for maior ou igual que 1. Supondo isso, vamos provar que o resultado é válido para n mais 1. Então, próxima lousa aqui. Então, seja f, escrever assim, j menor ou igual que n mais 1, a j x j, tá? Então, está indo até n mais 1. Como a gente está supondo que o grau dele é n mais 1, então, em particular, esse é n mais 1 é diferente de zero. Então, só frisando. Tá? Vamos escrever também, nesse caso, só para destacar, a gente tem o g, pode dizer que o g é assim, ó, bj, xj, j menor que n, e aí eu vou destacar aqui isso, escrever assim. O nosso g é assim, e esse cara é invertível por hipótese. Eu só estou deixando as coisas um pouco mais abertas aqui. Tá aí invertível em R. Então existe o Bm-1, que quando você multiplica em R dá 1. Então agora a gente vai ter de novo dois casos. Se o grau de quem você quer dividir, que é o F, for menor que o grau de G, a gente faz o mesmo truque de antes. A gente pega o quociente como sendo zero e o resto é o próprio polinômio f, que vai satisfazer aquela brincadeira. Aí agora, como esse m a gente não fixou o que ele pode ser, o outro cenário é quando acontece isso. Quando isso aqui menor ou igual que esse aqui. Aí, bom, o truque é o seguinte. A gente escreve esse polinômio auxiliar f1 como sendo polinômio f menos essa expressão aqui. Isso aqui pode ser problemático para alguns, mas isso aqui é só uma abreviação, tá? Pelo seguinte.
Poderia ser o caso de que quando a gente faz n mais 1 menos m, tá? Poderia ser que isso aqui fosse negativo, mas quando a gente está escrevendo assim, como está multiplicado por esse g, no fundo, esse g é essa expressão aqui, ó. Então, talvez um jeito melhor de escrever seria fazer isso, ó. Dessa forma aqui. Eu não sei se tinha dado para ouvir o interfone, mas chegou um Sedex para mim. Depois eu pego. Então, essa expressão aqui, um tanto desleal, ela quer dizer o seguinte: a gente vai pegar isso aqui e vai multiplicar pelo polinômio g. Como g é esse negócio, isso aqui está querendo dizer isso. Ó. Você vai pegar cada um desses bj's x elevado a j, tá? E vai multiplicar por an mais 1, bm elevado a menos 1, vezes o x elevado a n mais 1 menos m. Esse m está fixado, e esse n também. Então, vejam, nota que quando a gente faz, como o j varia de 0 até n, aqui eu destaquei, mas se a gente coloca um menor igual, é só sumir com esse negócio, que aí está tudo embutido. Tá? Nota que como o maior valor, quando a gente está como a gente está supondo, isso aqui é importante, que o grau de g é menor ou igual que o grau de f, que é n mais 1, então isso aqui vai ser sempre positivo. Aliás, isso aqui já fazia sentido antes, eu não precisava abrir. Mas foi bom abrir porque essa expressão tem essa cara, então vai ser menos isso aqui. Eu dei play. Dei. Tá, então, vejam que esse negócio aqui ele é maior ou igual que zero sempre. Porque a gente está nesse cenário, tinha esquecido disso. A gente está no cenário em que o grau de g, que é n, é menor ou igual que o grau de f, que é n mais 1 nesse caso. A gente está na hipótese indutiva. Então, esse número é sempre maior ou igual que zero. Então, isso aqui faz sentido. Eu estava falando abobrinha antes. Faz sentido. Então, vai ser esse negócio aqui. Agora, qual a graça disso? Olha só o truque maroto. Quando o J for o próprio M, quando J for M, no grau máximo do G, isso aqui vai ficar BM vezes BM menos 1, que é invertível, né? Então, esse BM menos 1 está lá. Aliás, vai ficar assim, né? Deixa eu apagar aqui. Então, um vai cancelar o outro. E aí vai ficar a n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. E aqui, esse menos m mais m vai morrer, menos m com m, vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar a n mais 1, isso aqui morre, x elevado a n mais 1. Esse aqui é vai ser o coeficiente máximo, vai ser o coeficiente de grau máximo dessa expressão polinomial aqui. Então, esse cara tem grau n mais 1. E o coeficiente dele é o an mais 1, só que aí está com esse menos. Aí quando a gente lembra que tem esse f aqui antes, o coeficiente líder desse aqui é o an mais 1. Então, então esse cara tem o coeficiente líder desse polinômio é o an mais 1. E o coeficiente líder dessa parte aqui é o menos an mais 1. Então, um vai cancelar o outro. E aí, esse F1, por conta disso, o grau dele é N. Então, o que foi esse truque? Foi para a gente pegar o polinômio que a gente tinha, que é o f de grau n mais 1, que é quem a gente gostaria de dividir por g,
E a gente deu um jeito de montar um outro polinômio para o qual a gente consegue usar a hipótese de indução, que é o grau anterior. Então a gente conseguiu pegar o caso atual e reduzir para o caso anterior, que a gente sabe fazer por hipótese. Então, pela hipótese de indução, então pela hipótese indutiva, existem Q1 e R1 pertencentes ao anel de polinômios, tais que o F1 se escreve como Q1 vezes G, mais esse resto, onde esse resto ou é zero, ou ele é tal que o grau dele é estritamente menor que o grau de G. A gente tem isso. Então, vamos reescrever o F1. F1 é F menos AN mais 1 vezes B. Eu podia ter copiado, né? Mas agora é tarde. Então, essa aqui é a expressão do G, mas agora eu não vou ser tão tonto. Eu vou puxar isso aqui para cá. Se eu conseguir. Consegui. Então, esse aqui é o nosso polinômio F1, que a gente definiu assim. Pela hipótese de indução, sabemos que ele agora é escrito assim, ó, Q1 vezes G mais R. Mas quem a gente queria dividir verdadeiramente não era o F1, era o F. Então o que a gente faz? A gente passa essa desgraça toda para cá. Então, soma o inverso aditivo disso dos dois lados, etc. Então o que a gente vai ter é o F, que é igual menos isso, que é o F1. Então o F vai ser igual a essa expressão, Q1G mais R, mais essa expressão, B menos 1x elevado. Tarará. Então agora o que a gente faz? A gente deixa em evidência o G. Então o G vai ser o polinômio, o F vai ser o polinômio Q1 mais essa coisa, isso tudo vezes G, mais, opa, aqui faltou um R, né? Era R1, 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 mais o resto. Tá? E esse resto satisfaz o que a gente queria, o que a gente tinha pedido. Então vejam que a existência está provada, então, indutivamente. Tá? E se vocês pararem para pensar, pega aí dois polinômios que vocês gostam e tenta dividir um pelo outro. Tá? Vocês vão ver que secretamente isso aqui é o algoritmo que a gente aprendeu da escola. Tá? Mas enfim, isso mostra para a gente a existência, né? Mas tinha que ser existência e unicidade. Então, para a parte da unicidade, que o Q e o R são únicos, a gente já viu que existem dois polinômios que fazem unicidade. Vamos escrever o F, então, com Q1G mais R1. Eu não estou afim de briga hoje, então Q2G mais R2. Em vez de Q0, enfim, tá, vou ceder hoje. Então vamos supor que esses são dois modos de expressar o polinômio f, tá? Com os critérios que a gente tinha colocado, tá? Ou esse cara é zero,
ou o grau dele é estritamente menor que o G, ou esse cara é zero, ou o grau dele é estritamente menor que o G, tá? Com essas duas condições. Então, quando a gente brinca com isso aqui, isso fica assim, ó. Q1, a gente pode deixar isso aqui assim, ó. Q1 menos Q2G tem que ser igual a R2. Isso, R2 menos R1. Tá? Quando a gente pega essas duas expressões, passa esse para cá e esse para cá, o que a gente ganha, a gente fica com esse negócio aqui. Agora, observa que se Q1 menos Q2 fosse diferente de zero, ou seja, se esses dois polinômios fossem distintos, então, sendo um polinômio não nulo e sendo o coeficiente líder do G um elemento invertível do R, em particular, ele não é um divisor de zero. Então, naquele lema, pelo lema, o grau disso aqui, aliás, pela versão onde dá igualdade, que se um dos coeficientes, eu não cheguei a explicitar, mas as notas de aula está explicitado, se um dos coeficientes líderes do polinômio que está na multiplicação, ele não é divisor de zero, então aqui tá, eu não tinha explicitado, mas é bom explicitar. Em particular, eu esqueci que a gente ia usar isso. Em particular, se um dos coeficientes líderes não é divisor de zero, então temos a igualdade. Lembrando, pessoal, que divisor de zero em álgebra séria não é você dizer que o zero é igual a um múltiplo de zero do cara. Porque o zero é múltiplo de todo mundo quando você se permite multiplicar por zero, tá? Então seria uma definição idiota você escrever assim. Porque aí todo mundo seria divisor de zero, tá? Então cuidado que isso pega bem mal, tá? Divisor de zero é quando são dois caras não nulos que o produto dá zero, tá legal? Cuidado com isso. Eu já vi isso em concurso, o professor elaborar uma pergunta onde divisor de zero ele entendia que era no sentido gramatical, tá? Então não, divisor de zero é quando são dois caras não nulos. Um sujeito é divisor de zero quando ele é não nulo, e existe outro cara não nulo que o produto dá zero, tá? Então cuidado, para não cair numa trivialidade, tá bom? Enfim, coisas vergonhosas da vida, né? Então, nesse caso, quando a gente, se esse cara é não nulo, como o coeficiente líder desse G não é divisor de zero, a gente vai ter isso aqui, ó, que o grau dessa coisa ele vai ter que ser igual ao grau de Q1 menos Q2 mais o grau de G. Tá? Em particular, a gente ia ter isso aqui. Em particular, isso é maior ou igual que o grau de G. Tá bom? Só que, por outro lado, é porque isso aqui poderia ser zero. Então, pelo menos o grau de G isso aqui tem. Por outro lado,
Aqui a gente tem um polinômio de grau que é ou zero ou que tem grau menor que g, e esse aqui ou é zero ou tem grau menor que g. Então, quando a gente faz a subtração desses dois caras, então isso aqui ou é igual a zero ou o grau deles vai ser estritamente menor que o grau de g. Então, se acontecesse isso aqui, então o grau desse produto, como esses dois caras são iguais, o grau por um lado teria que ser maior ou igual que g. E por outro, ou o polinômio não teria grau, ou o grau seria menor que g. Então, esse caso não pode existir. Então, isso aqui não pode acontecer, porque ia contrariar o que a gente tem aqui. Portanto, se isso não pode acontecer, então isso aqui tem que acontecer, tá? Mas isso acontecendo, se esses dois caras são iguais, então quando a gente joga essa informação aqui, a gente conclui que os restos também são iguais. E isso implica então que o R1 também é igual a R2. Então está provada a unicidade também. Tá? E agora a gente vai usar esse tipo de coisa na argumentação que se segue. Primeira coisa, lembra que a gente quer chegar na conclusão de que para domínios infinitos a gente pode confundir polinômio com função polinomial. A gente vai chegar lá. Tá? Então agora vamos ter um lema. Antes de enunciar o lema, precisa dessa definição, né? Finalmente definir o que é uma raiz. Então, se lembra que a gente está no contexto onde A é subanel de B. Tá? Então, se a gente tem um polinômio P do anel de polinômios cujos coeficientes estão em A, tá? Em determinada X. A gente diz que um elemento B do anel B, um Bzinho do Bzão, é raiz do polinômio P. Então, eu preciso gravar. Então, um Bzinho é raiz do P se quando você faz a avaliação do polinômio nesse elemento dá zero. Ou seja, se o seu polinômio é essa expressão aqui, alfa e xi com i indo de 0 até n, então quando você substitui as ocorrências de x por ocorrências de b com os mesmos expoentes, então isso aqui vai dar zero. Tá? É o que a gente já conhece. Então é uma raiz ou é um zero do polinômio. Tanto faz. Então, em outras palavras, nota que para o que a gente quer fazer lá, a gente queria ver que quando a gente faz isso aqui, lembra qual que é o objetivo desse vídeo? Dar um critério para dizer que isso aqui vai ser injetor. Tá? Um negócio que pega esse e vai nisso aqui. Então, para isso aqui ser injetor, a gente tem que avaliar o núcleo desse negócio. Tá? Então, nota que o P pertence... é da IV, né? O P pertence ao núcleo desse morfismo de avaliação. C somente C, quando a gente faz quando a gente olha ele como função polinomial, ele dá a função polinomial nula, ou seja, C somente C quando independente de quem você pega, sempre que você faz o EV, era isso aqui, né? C somente C isso aqui, que pega B e manda na avaliação da zero. Mas isso aqui significa que você está fazendo
todas as avaliações, sempre que você, independente do B que você coloca aqui, o B vai ser raiz, tá? Então, isso aqui ocorre se e somente se todo B que pertence a B é raiz de P, por essa definição. Isso vai ser importante lá na frente, essa observação, tá? É só uma questão de linguística, tá legal? Agora, para o lema que eu ia enunciar, observa que o fato de que A está contido em B como subanel garante para a gente que o AX também está contido. A gente pode fazer esse tipo de coisa como subanel. Tá? É só um pouco de reflexão filosófica para você pensar nisso. Usando a propriedade universal do quociente, a gente define isso simplesmente pegando um polinômio. É simplesmente o cara que pega o x e manda no x aqui. Tá? E que comuta com a identidade daqui. Tá? No fundo, o que a gente está fazendo é que, como o A está contido em B, eu posso pegar esse cara e olhar ele como elemento do Bx, já que os A's pertencem a A, portanto pertencem a B, então ele é naturalmente um elemento daqui. Tá? Então, agora sim, vamos ao lema. Então, é um lema clássico, por assim dizer, tá? Que se você tem se beta é uma raiz do seu polinômio P, mas é uma raiz que possivelmente mora no anel maior, que mora em B. Tá? E o P é um polinômio com coeficientes no anel menor. Mas se o beta é raiz do P, então quando você olha esse polinômio mônico aqui, o x menos beta, que mora em Bx, então esse polinômio divide o P em Bx. No sentido, então, de que vai existir um polinômio Q em Bx que permite para a gente escrever o P como sendo o produto do x menos beta vezes o Q. Legal? Então, a prova é bem simples porque a gente vai usar o algoritmo da divisão. Tá? A gente pode usar o algoritmo da divisão porque o coeficiente líder do cara que a gente está usando para dividir é 1, é aquilo que eu tinha falado, e 1 invertível, perdão. Então, se encaixa lá, tá? Então, veja que para a prova, a gente faz assim. Se o polinômio P em questão é o polinômio nulo, então nada há a fazer. Porque se ele é o polinômio nulo, a gente pega o Q como sendo o próprio polinômio nulo e acabou a graça. Não tem graça. Agora, se o polinômio P é diferente não é o polinômio nulo, então a gente usa o algoritmo de divisão. Foi a última proposição. A gente usa a última proposição e ela nos diz o quê? Ela nos diz que existem únicos, vou até colocar assim, Q e R pertencentes. No caso, aqui a gente está usando a proposição fazendo no lugar lá era R, aí aqui a gente vai colocar o B no lugar, tá? Aí no lugar do F que tinha lá, a gente coloca o P. E no lugar do G a gente coloca o x menos beta. E de novo, é bom lembrar que a gente pode fazer... O G entra no lugar porque o coeficiente líder dele é 1, tá? Que é invertível em R. Bom, mas então... a última proposição, que é o algoritmo de divisão, diz pra gente que existem únicos Q e R satisfazendo isso aqui, ó. P igual a Q vezes x menos beta
mais R com R igual a zero, que é o que a gente quer, ou R diferente de zero, e o grau dele estritamente menor que o grau do polinômio que a gente está usando para dividir, que é x menos beta. Mas isso aqui tem grau 1, tá? Então, o grau dele é estritamente menor do que 1. Então, de um jeito ou de outro, se o R for zero, que é o que a gente quer, ou se o R não for zero, se o R não for zero, ele é um polinômio de grau zero, então ele é uma constante. Então, de um jeito ou de outro, isso aqui tem que ser um elemento, tem que ser um polinômio de grau zero do polinômio do anel de polinômios bx. Então, isso aqui tem que pertencer a B. De um jeito ou de outro. Se for zero, pertence a B, porque é o próprio zero. Se não, ele é uma constante de B, diferente de zero, mas enfim, a gente está lá. Mas, necessariamente, vai ter que acontecer desse R ser zero, tá? Por causa disso aqui, ó. Porque a gente ainda não usou o fato de que beta é raiz. E aí, quando a gente usa, o que, que a gente tem? Como o beta é raiz, quando a gente faz a avaliação, é a raiz do P, quando a gente faz a avaliação do polinômio P em beta, isso é zero. Mas a avaliação é um morfismo de anéis. Tá? Então, e eu tenho o P como sendo isso aqui. Então, isso é a mesma coisa que EV beta de Q vezes x menos beta mais R. Sendo um morfismo de anéis, vai distribuir para soma e produto, isso aqui vai ficar EV beta do que EV beta do x menos beta mais EV beta do R. Bom, independente do valor que você obtém quando substitui as ocorrências de x por beta aqui, quando você substitui a única ocorrência de x por beta aqui, você vai ter beta menos beta, que é zero. Então isso aqui vai dar, esse pedaço vai dar zero. O R, como ele tem que ter grau zero, ou ele é zero, ou ele tem que ter grau zero, então o que a gente conclui é que ele tem que ser um polinômio constante. Se você substituir as ocorrências de x aqui por beta, você não tem ocorrências de x, por assim dizer. Então isso aqui dá o próprio R. Mais zero mais R é R. Então R igual a zero, então é o que a gente queria. É um lema simples, tá? É um clássico que você usa incontáveis vezes em álgebra, o fato de que se você tem uma raiz de um polinômio, então o polinômio mônico da forma x menos a raiz divide ele. Tá? Isso deve ser até um critério com o nome de alguém, mas para mim é tão natural que eu uso há tanto tempo que eu não conheço de nome. Então vamos para o teorema principal desse vídeo, que é esse aqui. Então a gente começa com o anel infinito. Tá? Então, dado um anel infinito R, ele é um domínio logo ele vai ser um domínio infinito, tá? Se e somente se todo polinômio não nulo de Rx, né? Naturalmente, todo polinômio não nulo de Rx tem apenas finitas raízes. Tá? Então, é uma
digamos assim, uma caracterização de domínios infinitos em termos de raízes de polinômio. Provavelmente existem demonstrações mais simples disso. A que eu conheço é essa, tá? Se alguém que estiver assistindo conhecer uma demonstração mais simples, eu agradeço de todo o coração. Tá? Mas o problema, digamos assim, está numa direção, tá? Que ela fica um pouco envolvente porque usa umas noções secretas sobre módulos, nada muito horrível, e um pouco de princípio da Casa dos Pombos, mas também não é nada muito horrível. Tá? Como já está com 50 minutos o vídeo, eu vou pausar e escrever, e aí eu vou explicando, tá? Para não ficar maior ainda. Então, a direção, se D é domínio, aliás, D não, né? R. Então, a direção, acho que eu escrevi errado ali. Não, eu só não sei ler o que eu mesmo escrevi. Então, se R é domínio e o P é um polinômio não nulo, concluir que o P tem infinitas raízes, eu vou deixar como exercício, embora esteja feito direitinho nas notas de aula. Tá? É por indução. Se o grau é zero, então ele é um... Quando você olha a função polinomial dele, digamos assim, ela é um polinômio, é uma constante não nula, então não tem raízes, ótimo. Se vale para um grau n, se vale para todo polinômio de grau n, você pega um polinômio de grau n mais 1. Se esse polinômio não tem raízes, ótimo. Se ele tem, você usa o lema para dividir e ganhar um polinômio de grau menor, que vai ser múltiplo. E aí esse polinômio de grau menor você pode usar a hipótese de indução. Tá? Pronto, resolvi o exercício. Tá? É bem simples. O pulo do gato está na volta, tá? O Katzenstrang. Provavelmente a pronúncia não é essa. Então, e é onde a gente vai usar a hipótese de que o anel é infinito. Tá bom? Então, como diria Jack, o estripador, vamos por partes. Então, para a volta, a gente vai supor que o anel é infinito. Vai assumir a tese, no caso de que todo polinômio não nulo tem apenas finitas raízes. Só que, por absurdo, vamos supor que o R não é um domínio. R não sendo um domínio, então a gente pode pegar um divisor de zero. Lembrando que para ser divisor de zero é um A diferente de zero, tal que existe um B diferente de zero, tal que A vezes B é igual a zero. Tá? Mais uma vez, como isso é uma coisa que gente de fora da álgebra, ou que acha que é da álgebra, confunde, você tem que fazer essa suposição, senão a sua definição fica trivial, tá? Esse é o tipo de coisa que eu faço questão de lembrar sempre. Tá? Divisor de zero, os caras têm que ser não nulos. Para a definição não ser uma coisa imbecil, tá bom? Certo, eu sempre fico irritado com isso. Tá? Então, quando a gente pega esse cara sendo diferente de zero, né, esse polinômio é um polinômio não nulo do anel Rx. Então, por hipótese, ele tem finitas raízes somente. Então, vamos chamar o conjunto das raízes, por motivos de álgebra comutativa, anulador de A, o conjunto de todos os elementos do anel, que quando se faz o produto dá zero. Tá? Isso é precisamente o conjunto das raízes desse polinômio. Nota que são finitas, poderia até ser o caso de que esse polinômio fosse, de que esse conjunto fosse vazio. Mas como ele é um divisor de zero, por hipótese, tem que ter alguém, tem um cara, não vazio, isso aqui nunca é vazio. O zero está aqui dentro. Mas tem que ter alguém diferente de zero aqui, tá? Então seja B, que é o B que a gente falou aqui, então seja B pertencente ao anulador de A, um cara diferente de zero. Bom,
Eu precisei dar uma pausa violenta para pegar umas compras. Eu não lembro o que eu estava falando. A gente queria mostrar a volta, né? Então, a gente supondo que R não é um domínio, tem um divisor de zero. Então, como o nome implica, é um cara não nulo, para o qual existe um B também não nulo, cujo produto dá zero. Tá? Qualquer definição diferente disso é uma definição estúpida. Eu não canso de falar isso. Tá? Aí, bom, a gente pega esse cara para montar um polinômio que, pela hipótese, tem infinitas raízes. Tá? E aí a gente olha o conjunto dessas raízes, tá? Que vai ter que ser finito por hipótese, e pega uma raiz lá dentro, uma raiz não nula. Tá? Isso tudo pela hipótese. Esse cara, que da álgebra comutativa, ele chama anulador de A, ele é um ideal. Tá legal? Ah, faz as continhas aqui, não é difícil se convencer de que ele é um ideal. Aí, mais do que, como ele é um ideal e o B pertence a ele, quando a gente olha o ideal gerado pelo B, ou seja, todos os múltiplos do B que a gente pegou estão aqui dentro. Então, isso aqui está acontecendo, tá? Como esse é finito por hipótese, então existem só finitos múltiplos do B. Então aqui também só tem finitos, tá? Aí qual é o truque agora? Agora que vai fugir um pouco da álgebra 2, digamos assim. Quando a gente pegar esse cara aqui, ó, esse sujeito aqui, e pegar um elemento do anel e mandar aqui, isso aqui é uma função que está bem definida, tá? Porque R vezes B é um múltiplo de B. Agora, como esse é finito, o... Pera aí, acho que nem precisa. Calma aí. Não, é que o que eu queria argumentar era isso aqui, a afirmação. O kernel, o núcleo desse psi, ele tem que ser infinito. Lembra que o anel R é infinito por hipótese, tá? Então, nesse caso, o núcleo desse negócio vai ter que ser infinito. E por que isso aqui, esse argumento escapa um pouco da álgebra 2? Porque esse psi, ele é um morfismo, mas ele não é um morfismo de anéis. Porque isso aqui não é um anel. Tá? Isso é um morfismo de módulos. Tá? E o que escapa um pouco da álgebra 2 da ementa oficial. Mas o morfismo de módulos é uma transformação linear. Tá? Deixa eu ver se eu consigo escapar disso. Então, ó, uma pausa aqui para uma off-topic, né? Um off-topic sobre módulos. A gente diz que um módulo, um R módulo, é um espaço vetorial, vou colocar assim, sobre o anel R. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem, todos aqueles axiomas de espaço vetorial que você faz com respeito quando os escalares estão num corpo,
você pega aquela definição e troca o corpo pelo anel R. Pronto, você tem um R módulo. Tá? Em particular, se você tem M e N R módulos, uma função de M para N, ela é R linear se acontecer isso aqui. Se de Rn mais Sm' for igual a R psi mais S sin' para qualquer mn em mm' no mzão e para quaisquer escalares elementos do anel R, RS que você pegar. Então, a mesma definição de função linear da álgebra linear. Aí, qual a graça é que você tem o núcleo, aquela coisa toda, como você tem álgebra linear também, e aí isso aqui é injetor, um mapa satisfazendo isso, ele é injetor, essencialmente se o núcleo dele é trivial. Tá? Mas o ponto aqui é que se a gente está num contexto onde n é finito e m é infinito, então não tem como você ter uma transformação, uma função R linear que seja injetora, só que mais do que isso, o núcleo também vai ser infinito. Ele não só vai ser diferente de zero, como ele vai ter infinitos caras lá dentro. Tá? Como a gente vê isso? Assim. Então, por que isso que eu falei? Se a gente, se a gente tem uma função R linear entre dois R módulos, o M infinito e o N infinito, então o núcleo da função R linear precisa ser infinito. Vejamos. Como M infinito, é um truquezinho bobo. Como N é infinito, existe um negócio assim, ó, contido em M infinito. Infinito, isso aqui eu quero dizer, tem um conjunto infinito dentro dele que tem tamanho dos naturais. E a gente pode tomar isso aqui de modo que se n é diferente de m, então o xn correspondente é diferente do xn. Tá? Então todos eles são 2 a 2 distintos. Tudo bem? Agora, quando a gente toma... Como é um R módulo, a gente pode fazer isso aqui, ó. Xn fixa, né? Então, fixado. Fixo suprimido, por exemplo. A gente faz isso aqui, ó. O yn vai ser igual ao x 0 menos o xn correspondente. A gente vai fixar o primeiro e fazer o primeiro menos ele mesmo, depois o primeiro menos o próximo, depois o primeiro menos o sucessor, e assim vai. A gente faz isso aqui para todo n. Então, nota que quando a gente pega esse yn, ele pertence ao núcleo do psi. Porque quando a gente faz n, aliás, pera, não, eu tô fazendo alguma abobrinha. Não, calma, esquece tudo que eu falei. Não tudo, mas
Eu esqueci de usar o princípio da casa dos pombos, que é bem no começo. Esquece. Isso que eu fiz eu não devia ter apagado, mas agora dane-se. A gente vai usar o princípio da casa dos pombos primeiro e depois esse truque que eu estava fazendo. Precisa selecionar uma fibra esperta. Tá? Então a gente está com esse negócio aqui, ó. Isso aqui é R linear. Então satisfaz aquele negócio lá. E esse cara aqui é finito. Então nota que quando a gente faz para cada W, então, para cada W que a gente pega aqui no contradomínio, que e só tem infinitos, a gente pode considerar isso aqui, ó, a pré-imagem. Eu vou escrever assim, porque eu acho que vocês devem preferir. Pré-imagem do W, que é o conjunto de todos os x do domínio, tá? Que é quando você faz a psi do x, dá o W que você pegou, tá? É a pré-imagem. Então, é claro que o N é igual à união das suas pré-imagens. Porque, bom, você pega um cara no contradomínio. Aliás, minto, né? Não é o N, é o M. Você pega um X que pertence ao M, ele pertence à pré-imagem da sua imagem pela função. Então, isso aqui é claro. Então, é um exercício simples de teoria ingênua dos conjuntos. Tá? Não é nem de teoria dos conjuntos, é de linguagem de conjuntos. Tá? Exercício bem simples. Agora, como M é infinito, então existe um W0 que pertence ao N, tal que isso aqui é infinito. Porque se não existisse, como o N é finito, a gente já está dizendo que o N é uma união finita de conjuntos finitos, portanto ele seria finito e isso não pode acontecer. Então tem que ter alguma dessas fibras que é infinita. Agora sim, como agora sim, como isso aqui é infinito, existe um conjunto infinito lá dentro daquela forma. Então existe uma coisa aqui assim contida. Então existem infinitos pontos. Eu posso pegar uma quantidade inumerável deles, fixar, tal que n diferente de m implica xn diferente de xn. A gente pode fazer isso. Aí sim, a gente chama yn como sendo fixo x, o primeiro ele faz ele menos outro. Agora sim, tá? E aí a afirmação é que esses YNs pertencem ao núcleo do psi. Antes, o modo que a gente estava fazendo nem estava levando em consideração isso aqui. Tá? Isso que acontece porque quando a gente faz o psi do YN, isso é quem é YN? É x0 menos xn. Só que é R linear, então em particular isso aqui acontece. Só que o x0 e o xn, os dois estão na fibra desse vetor, desse elementozinho aqui do R módulo desse W0, então é igual. Então aqui dá W0, aqui dá W0, então dá zero. Agora, pelo modo como a gente pegou, esses caras são dois distintos. Então, isso aqui é um conjunto infinito contido no núcleo, portanto, o núcleo é infinito. Tá? Bom, e daí
Bom, e daí que quando a gente aplica esse tipo de argumento aqui, então, lousas seguintes, a gente provou essa afirmação nas lousas seguintes. Então, a gente viu que, em geral, quando a gente está nesse cenário, o núcleo tem que ser infinito. Mas, então, o núcleo disso aqui ser infinito significa que existem infinitos caras que são raízes desse negócio. Explicitamente, o núcleo de psi é o conjunto das raízes do polinômio bx. Agora, desse polinômio aqui. Só que a gente estava, e ele é um polinômio não nulo, só que a gente estava assumindo que todos os polinômios têm só finitas raízes. Então, não tem, a gente chegou numa contradição. O que permitiu para a gente chegar nessa contradição foi supor que existe esse divisor de zero. Como esse divisor de zero não existe, então R é um domínio. Então, temos aí a demonstração do teorema. Como isso prova para a gente o que a gente queria? Muito simples. Então, que é o corolário que nos permite confundir polinômios com funções polinomiais quando o anel é finito. Então, o contexto é esse aqui. Seja B um anel que contém A como subanel. Então, ele contém A como subanel. Beleza. Se B é um domínio infinito, então, se a gente está no contexto onde o anel que contém A é um domínio infinito, então, quando a gente faz aquele morfismo do anel de polinômios em A para o conjunto das funções de B em B, que pega o polinômio e leva na sua avaliação. Então, isso aqui é um morfismo de anéis, que a gente já sabe, mas ele é um injetor. Tá? Então, em particular, isso significa, quando a gente restringe a imagem desse cara, vai ser um subanel daqui, o AX é isomorfo, então o AX é um anel isomorfo ao subanel eu tive que dar uma breve pausa. Mas então, em particular, nisso tudo, o anel dos polinômios em determinada x de coeficientes em A, nesse contexto, ele vai ser isomorfo ao subanel das funções polinomiais em B com coeficientes em A. Claro, se a gente pega em particular o B como sendo o próprio A, isso diz para a gente que quando o A é um domínio infinito, então a gente pode confundir polinômios em A com indeterminada em X com as funções polinomiais de A em A
certo? Com coeficientes em A e tal. Tá. Mas a demonstração agora é bastante simples, porque a gente só tem que mostrar que se P pertence a A de x, e quando a gente faz a função daqui, aqui, que pega B e manda na valoração dele, se isso aqui é a função nula, a gente precisa concluir que o P é igual a zero. Então, será que isso acontece? Bom, mas veja, como o B é um domínio infinito, quando a gente pega o P e olha como um polinômio em Bx, como B é um domínio infinito, se o P fosse diferente de zero, ele só poderia ter finitas raízes. Tá? Então, isso aqui nunca poderia ser a função nula, porque se fosse a função nula, por aquela observação que a gente tinha feito lá atrás, cadê essa aqui? Cadê? Essa aqui. Isso está dizendo que o P tem infinitas raízes. Só que a gente já viu que num domínio infinito, um polinômio não nulo não pode ter infinitas raízes. Portanto, isso aqui não é uma interrogação, isso é uma exclamação. Então, é verdade isso aqui. Portanto, o morfismo é injetor. Então, feita toda essa discussão, daqui em diante, quando o anel for um domínio infinito, o que acontece frequentemente quando a gente pega Z, é um domínio infinito, os racionais são um corpo infinito, portanto, um domínio infinito, os reais, os complexos. Então, a gente não tem perigo em pegar o polinômio e escrever ele assim. Porque quando a gente escreve ele assim, meio que a gente está pensando como se fosse uma função, né? Então, mas agora a gente já viu que não tem problema. Tá? A coisa se comporta algebricamente da mesma forma. Então, alunos podem escrever dos dois jeitos. Quando for importante, por algum motivo, explicitar a indeterminada, seja porque a gente vai fazer alguma mudança de variáveis ou alguma coisa assim, a gente vai escrever dessa forma. A gente vai escrever o polinômio p de x igual a esse negócio aqui. Alfa i, x e i menor ou igual que algum n. Tá? Quando for irrelevante, tá? A gente vai só escrever p. Tá? Então, em particular, daqui em diante, nesses contextos, não tem problema a gente, em vez de escrever assim, a avaliação de P em B, a gente vai escrever assim, P de B. Porque a gente vai estar pensando no P como sendo a função polinomial, que a gente escreve assim, aí o X se substitui pelo B e dá tudo bonitinho. Tá? No vídeo da semana que vem, antes de, eu não vou entrar ainda na parte nova, vou fazer uns exercícios, brincar um pouco com quociente, pegar umas coisas mais cabulosas da lista, tá? E fazer com vocês. E aí na outra semana a gente começa com a parte das tecnicalidades dos polinômios quando o anel de coeficientes é um corpo, tá? E a gente vai começar a preparar o terreno para ver o teorema de Gauss. É isso, bom final de semana e fiquem em casa. Tchau, tchau.